Então, boa noite a todos. Boa Vamos noite. elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecer, Pai, por esse momento, dessa oportunidade de estudo, dessa doutrina maravilhosa, que nos faz a cada dia cristão melhor. Agradecemos por esta semana, pelas bênçãos que recebemos, pela vida, Pai, pelas oportunidades, pelas bênçãos que são derramadas. Pedimos a Ti, Senhor, que dê força, luz para o nosso irmão Fabiano, que hoje vai nos dirigir esse estudo dessa doutrina. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, obrigado, amigos, e assim queremos dar por aberto o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Com certeza. Boa noite, pessoal. Então, eu vou abrir aqui para nós a nossa projeção. Hoje é o nosso último estudo, né? Nosso último capítulo. Como o próprio nome do capítulo é a despedida, né? Eu envio para vocês logo no grupo, a Rita está perguntando, o convite para o próximo livro. Então, a gente anuncia depois a data certinha, tá? Mas a gente dá um tempo exatamente para que não pareça que a gente está saindo do mesmo autor, que a gente vai seguir o mesmo autor, né? Para que a gente não pareça estar lendo o mesmo livro. Então, assim, a gente descansa um pouquinho. Bom, o nosso capítulo, então, é o capítulo 24, e tem o nome de Despedidas. Aí eu gostaria de convidar, então, alguém que queira fazer para nós a leitura. Eu posso fazer. Posso começar? Quer fazer, Nadir? Pode fazer. Tu fosse primeiro, pode falar. Pode fazer. Madre Teresa de Jesus não ocultava a satisfação ante o efeito da conferência de esclarecimento e o convite aos membros da instituição que dirigia, em face da necessidade de cumprimento do dever e da responsabilidade que lhes dizia respeito. Acompanhávamos o médium Ricardo, que agora se iria dedicar ao diálogo com as pessoas selecionadas pelo atendimento fraterno, para o esclarecimento e socorro de que necessitava. Embora houvesse proferido uma conferência sob a direção da mentora, não apresentava qualquer sinal de cansaço físico ou mental. Antes, pelo contrário, estava com imensa disposição íntima de servir e de atender os nautas que tombaram na travessia das ondas do escampelado oceano da existência, ou que se encontravam em grande situação de risco. O sorriso jovial ornava-lhe os lábios e todo ele radiava simpatia e bondade. Assim se deve atender às criaturas necessitadas, que de alguma forma somos todos nós antes os celeiros de bênção da divindade. A movimentação na casa era grande, particularmente por entidades espirituais, à medida que diminuía a presença das pessoas físicas que retornavam ao ninho doméstico, exceção feita aos que continuavam no labor. Irmão Anacleto, que nos acompanhara à sala de atendimento espiritual em que se encontrava Ricardo, deu-me um sinal para que voltássemos ao recinto onde se procediam aos experimentos mediúnicos e que nos servira de laboratório para o programa que nos trouxera à Terra. Informou-nos, logo mais, deveriam ser encerrados os labores pertinentes ao programa de assistência ao Padre Mauro, e que se desencadeara todo o processo de atendimento aos espíritos que se lhe vinculavam. Esclareceu-nos que lhes aguardaria o encerramento total das atividades humanas na instituição que nos albergava, a fim de estarem presentes o médium Ricardo e outros amigos, que participaram dos labores abençoados, agora em fase final, enquanto o futuro se encarregaria de dar curso ao desdobramento das ações iluminativas a que todos se vinculavam. Permaneci
Conde Lermando, o companheiro discreto e que quase silencioso que viera conosco e também se encontrava emocionado ante as ocorrências felizes de que participara. E enquanto aguardávamos o momento próprio para as pedidas e o encerramento do labor, resolvemos considerar o problema das perseguições que procedem de ambos os lados da vida contra os espíritas. Penso de maneira segura, informou meu amigo, que inúmeros espíritas atuais são muitos dos cristãos que ontem que se emaranharam em cipoais de desequilíbrios e de má observação dos valores morais, convidados ao cristianismo através dos tempos, deixaram-se consumir pelas perplexidades e destrambelhos emocionais, resultantes dos instintos e do estado de primarismo em que ainda se encontravam. Assumiram compromisso com a mensagem de Deus, e ao invés de utilizá-la para dignificar as criaturas, tomaram-na como mecanismo de autopromoção e de vitória sobre os outros, criando situações muito embaraçosas para si mesmo. Não poucos buscaram os monastérios, conventos e o sacerdócio para melhor servirem, e atormentados estabeleceram critérios infelizes e leis arbitrárias para usurpar o poder temporal que deixaram quando o corpo sucumbiu. Assumiram paróquias e ordens, instituições e entidades nas quais se consideraram inatingíveis, mas a morte não os poupou, arrebatando-lhes os iludidos e enfermos para posterior despertar no mundo espiritual em estado lastimável. Por nimiedade do amor de Jesus, foram recambiados ao corpo, com oportunidades de encontrar a mensagem que fraudaram agora renovadora e lógica, a fim de se recuperarem dos gravames e serviram com abnegação, conseguindo a paz que atiraram fora. Continua? Ainda equivocados, vivendo o ressumar de memórias do passado, após o deslumbramento inicial com a lição espírita que buscaram assimilar, vem tentando repetir os mesmos descalabros do pretérito, encarcerando-a em formas e em métodos pessoais, a fim de se manterem acima dos demais, ou fazem-se intolerantes e exigentes, críticos contumazes uns dos outros, tornando-se nas sociedades espíritas que dirigem verdadeiros e arbitrários donos das instituições, que pretendem sobrepor as demais, como ocorreu nas antigas paróquias em que se comprometeram. Inevitavelmente, aqueles que lhe foram vítimas e que os não perdoaram, inspiraram-nos a repetições da insensatez, tentam afastá-los do culto do dever, e quando são abnegados, insistindo no bem proceder e no desincumbir-se com fidelidade dos compromissos, agridem-nos, perseguem-nos, tentam obsediá-los, gerando clima insustentável à sua volta. Continua, Fabiano? Aquietou-se um pouco, repassou o olhar pela sala onde já se encontravam alguns convidados do irmão Anacleto e prosseguiu. Não me cabe julgamento pejorativo ou depreciativo, mas uma análise em torno do que venho observando em determinados arraiais do movimento espíritas. Quando alguns amigos que deveriam pautar a conduta pela cordura e bondade, pelo devotamento e pela fraternidade, se afastam dessa diretriz para se tornarem verdadeiros déspotas em relação àqueles que exigem se lhes submetam ou opinaram com ênfase de donos da verdade, exigindo sempre direitos e licenças que negam aos demais. São intolerantes em excesso, acusadores impiedosos, maledicentes, contumazes e vivem sempre atormentados pelo mau humor. Neste estado emocional, obstante divulgando a doutrina da felicidade e da alegria de viver. É paradoxal que assim se comporte. Não é, portanto, de estranhar que sejam sempre assessorados espiritualmente por entidades vulgares, pois que se recusam ao conforto da oração, que consideram equipamentos dispensáveis, perversas umas e vingadoras outras com as quais sintonizam, já que não participam das atividades mediúnicas que consideram ultrapassadas e que, quando fazem, estão ainda buscando o que denominam como fatos de laboratório, tornando-se títeres de suas manobras infelizes. Queria comentar alguma coisa, Fabiano?
Pode falar. Não é porque a gente está avançando muito, e já está passando Não, muito. não. Ele pode É, falar. Primeiro, ali no primeiro, né, na introdução, eles estão fechando, né, então mostra bem como é que o plano espiritual vem nas casas aqui na Terra, né, não diz qual é a casa, né, tu deve saber qual, depois tu não diz qual é a casa, eu acho que eu também Não, já ele sei. está falando, de certa forma, do movimento espírita, né? Não, eu sei, mas na primeira parte ele estava falando de que ia terminar esse trabalho na Terra nessa casa espírita ali, né, entendeu? Ah, sim. Na primeira parte. Sim, tá. Aí tá, aí depois ele faz um movimento espírita, que eu também vou comentar. Então, eu só estou perguntando e tentando, assim, eles vêm, então, sempre o plano espiritual, fazem um trabalho e depois vão retornar, né, para quando for necessário eles voltarem, né. Uhum. E, nesse caso, o objetivo era, no caso, assim, digamos, encaminhar da melhor forma a situação do Mauro e também os que ali cercavam ele, que tinham histórias ligadas a ele, né, como o Marquês de Sade e outros tantos ali, né. Então, eles estão fechando, e aí ele faz esse comentário que eu estava falando, né, dos movimentos espíritas, a gente já conversou, né, Fabiano, sobre isso, né, e mostra, assim, que, na verdade, se esperaria que as casas, os movimentos espíritas estivessem mais blindados ou mais imbuídos, e pelo que tu falou, né, em outras aulas, já comentou outras vezes, até tem essa vontade do plano espiritual, que espíritas e que quem coordena, ou enfim, preside casa espírita, ou quem está na casa, fizesse essa parte, mas muitos não conseguem essa missão, né, falham por causa, aí que ele falou, né, de outras questões de passados, assim, que eles podem vir a se perder, né, porque muitos dos espíritas hoje eram provavelmente de igrejas católicas, né, ou outras, e eram sacerdotes e às vezes eram, aí ele usou a palavra déspotas, né, assim, Sim. então acabam sucumbindo, né, por provavelmente vir nessa história passadas e vidas regressas ainda ter isso imbuído. Seria isso? É uma pergunta. Ele está fazendo um panorama do que as pessoas que acabam se desviando de uma rota, num caminho espiritual, né, acabam fazendo com as suas vidas, assim. Aí, no mundo espiritual, se apresenta convites para retornarem, através do trabalho no bem, fazer a ação para tentar se recuperar nesse sentido. E aí eles vêm, né, na lida como padres, como espíritas, nessa questão, porque daí tem Jesus vai mediar isso. O estudo, né, do evangelho. O evangelho é para isso, é para mediar, baixar a bolinha, assim, né, do arrogante. Mas daí eles adaptam aquele meio, ainda continuam com seus mandos. Então, e outra coisa, mas e as entidades espirituais têm acesso? Bom, é livre-arbítrio. É livre-arbítrio, assim, não interfere, pode até entrar junto na casa espírita, mas eles não conseguem interferir no trabalho em si que está ocorrendo, sabe? Interfere naquela pessoa ali, entende? Naquela pessoa, porque ela que é a sede daquele pensamento e tudo mais. Mas o plano espiritual está fazendo um convite para que todos nós, no lugar em que a gente se encontra, aprenda que ali não é mais a empresa, ou é um lugar de manifestar as minhas frustrações, do tipo, meu sonho era ser professor, aqui eu vou ensinar, né? Quando, na verdade, é facilitar. Meu sonho era ter uma empresa, nunca tive. Pois é, mas as pessoas aqui não são teus empregados. Então, acabam, nas suas tormentas, adaptando, achando que os outros têm que servir, porque é frustração dessa pessoa, ou porque já teve, foi frustrado na vida passada, e acha que pode continuar, né? É o que ele está Então, querendo seria um falar. alter ego da pessoa. Ela vai ali numa incumbência, mas acaba por essas questões se dispersando ou se perdendo, digamos assim, né? Exatamente. E aí ela acaba se sintonizando com essas entidades, assim, mas fica à mercê, né? Vai ficar à mercê, porque a gente tem que partir do princípio que virtudes é um esforço constante, elas não nascem assim só porque eu entrei e saí da casa espírita. A virtude é constante. Então, se eu não aproveito este momento que eu estou na casa espírita para fazer esse despertar,
eu só estou perdendo. Quem está perdendo é eu, que não estou fazendo isso. Né? Então, e é um lugar de frustrações, porque são pessoas frustradas, a maioria, né, na sua maioria. Quem são os primeiros atendidos? São os que começam pelos trabalhadores. Eles estão na condição ali de enfermeiros de Jesus, né? Mas eles não estão isentos daquilo que eles falam. Eles são sujeitos e agentes daquilo que eles dizem. Todos nós somos. Quando eu faço uma palestra, por exemplo, eu faço para mim. Primeiro, eu estou falando para mim. Eu estou falando para o público, sim, mas eu estou falando para mim aquilo, é um recado para mim, primeiramente. E é necessário que eu faça? É necessário, porque daí eu me escuto, ao falar eu me escuto. Então, mas daí eu tenho que ter essa consciência de que aquele uma visão mais ensinamento... romântica, assim, de que quando tu ia na casa, é porque tu queria mais ajudar, mas não, agora eu já sei que tu também quer se ajudar, né? E muitas vezes a mensagem é muito para ti também, não é só para os outros. Mas eu Não tinha existe visão, isso. digamos, para ambos, né? É para a pessoa que vai lá buscar o auxílio, mas tu também é ajudado e auxiliado, né? Claro. O que se espera dessa pessoa não é uma angelitude, tá? Mas uma pessoa que se coloca junto nessa transformação. E o que incentiva o outro a se transformar? Outro que está querendo se transformar. Então, se tivesse um anjo ali palestrando, isso é bem educacional, tá? Bem da área da educação. Se tu colocar, por exemplo, um anjo ali dando uma palestra para aquelas pessoas que estão doentes, enfermas espiritualmente, elas não vão se enxergar neste processo de mudança. Então tem que haver alguém que é igual a elas, claro, com algumas particularidades diferentes, mas é igual a elas na evolução, e aí ele vai dizer, olha, eu estou conseguindo, por esses, entre outras palavras, tá? Ele não está dizendo exatamente isso, ele está, ao falar, ele está transmitindo essa sensação de que ele é um agente também nessa transformação. E aí aquele que escuta, ele se vê nisso. Por quê? Porque ele vê que aquela pessoa é igual a ele e que está conseguindo. É assim que funciona, gente, nos Alcoólicos Anônimos. Quem dá recado ali é outro alcoólatra. Quem dá o recado para o ex-fumante, para alguém que deixa de fumar, é um fumante. Então, por quê? Porque a gente precisa se ver no outro. E quando a gente se vê, por exemplo, eu, Fabiano, quero mudar determinada situação minha. Se botar uma pessoa que já mudou isso, ele não é espelho para mim. Quem é espelho para mim é alguém que também está fazendo isso. Só que com um diferencial, né? Que se espera. É que ele está conseguindo muito. Por isso ele está naquela condição de me dar aquele feedback de chamada. Tu entende? Então ele está mostrando que é possível, olha só, eu estou fazendo, olha a minha resignação. Resignação não é uma virtude ali no sentido, mas uma construção virtuosa de resignação, porque eu estou aqui tentando, assim como tu. Eu não vou falar isso para a pessoa, eu vou transmitir isso em mim. Então, por isso a gente se vê, a gente precisa se ver como espelhos. Olha só, essa mensagem que ela é importante, tá? Por exemplo, assim, Rita, e vocês todos, quantas vezes vocês se olham só no espelho, né? Tem como vocês se olharem o seu rosto agora? Tentem olhar o seu rosto, não tem como, né? Tem como se olhar o rosto? Por exemplo, as pessoas que passam na rua, os nossos familiares, eles nos veem, vocês sabiam? Mas essa pessoa que eles veem em nós, não é a que nós achamos que transmitimos para eles. Dentro de nós existe um Fabiano, por exemplo, que ele acha que os outros enxergam esse Fabiano, mas na verdade não. O Fabiano que eles enxergam é um outro que eu desconheço. Então, assim... A gente quando... sabe bem, né, Fabiano? Minha mãe sempre fala assim pra mim. A Pois é. gente tem uma imagem da gente que não é sempre Não aquela existe. imagem que a gente... Não existe. Essa imagem que eu tenho de mim mesmo, das minhas feições, de como eu... as caretas que eu faço, que eu acho que eu não faço, as negações que eu faço, que eu acho que eu não faço,
as aprovações que eu faço no rosto, que eu acho que eu não faço, ou que eu acho que faço, né? E aí, o que acontece? Vocês, quando essas gravações terminarem, se olhem depois as gravações e fiquem se observando para vocês verem como é que vocês agem. As contrariedades que vêm, os sorrisos que vêm. Então, o que acontece? Essa ideia de si próprio é só nossa. A que os outros têm de nós é muito diferente. Então, mas eles precisam desse espalhamento, assim. Eles precisam ter alguém que tenha, com salvas exceções, os mesmos problemas, mas que está tentando. É isso que é motivador, colocar alguém igual que motive o outro. Por isso nós somos convidados a ser médiums. Não no sentido de sermos melhor, mas sermos assim, ó, pessoas delinquentes de si próprias, que querem a cura de si própria, e aí o outro vai olhar, olha, ele é isso e está tentando melhorar. Então, e esse outro, ele só consegue fazer a sua mudança porque ele tem eu ou outras pessoas como um pareamento melhor na sua mudança. Se o Fabiano fosse perfeito, eu ficaria distante, porque as pessoas não me enxergariam, elas não enxergariam eu como um modelo de incentivo para essa caminhada, porque daí eu fico, ele está muito longe, porque ele já está perfeito, ele já é perfeito, então ele não tem o que ele não pode espelhar. Por isso que Jesus se fez um ser humano na Terra e esteve entre nós, exatamente para nos dar assim os norteamentos, entende? E aí, mas assim, ó, é mais ou menos nesse sentido que ele está querendo dizer aqui, que é a função verdadeira de um trabalhador cristão numa casa espírita. Ele não é melhor do que ninguém. Ele é alguém como aquelas pessoas que é o melhor aconselhador, porque ele está vivendo o seu drama na família, ele está vivendo o seu drama na vida social e consigo mesmo, entende? E aí é nesse sentido que ele vem chamar, mas daí ao contrário acontece ali. Vocês perceberam? Ao contrário, quer ficar mandando, quer achar que é dono da verdade, quer ser um modelo de perfeição, e não... Mas aí, Fabiano, assim, desculpe, né? Vou pegar um paralelo do mundo que eu domino, que é a administração, né? Numa organização. Na administração, a gente chama isso uma disfunção, né? Por exemplo, vai ter um líder, um gestor, que age de uma forma mais justa, vamos pensar assim, que tem empatia pelas pessoas, e vai ter aqueles gestores que a gente chama de chefe mais autoritário. Aí sim, esses perfis mais autoritários seria uma disfunção, né? O ideal sempre espera uma liderança ou um professor, sei lá, um palestrante, que vai te inspirar. Tudo bem que é óbvio que ele é humano e ele tem falhas como todos nós, mas de certa forma tu busca também uma referência, assim, um certo modelo, penso eu, né, assim, tô falando por mim, né, não sei quanto a vocês, né, mas quando tu vai na casa, às vezes tu vai ouvir uma palestra, ou tu vai ouvir uma pessoa ali, tu espera, acho que é uma expectativa, né, talvez seja mais expectativa do que, mas tu espera que o palestrante, acho que a Rosa que falou na outra aula, né, que frustrou um pouco ela, que ele falou mais dele e não do cristianismo ou da doutrina espírita. Enfim, tu tem essa expectativa. Agora, também isso aqui que eu acho que ele está citando, que acontece também na casa espírita, mas não deixa de ser também uma disfunção também, às vezes, assim. Não, mas aí é uma disfunção nossa exigir uma perfeição, tá? A gente pode exigir que ele demonstre para nós que está dando certo, que aquele que ele fala dá certo. Que ele seja o modelo é um equívoco, porque daí modelo é Jesus. Ele eu não digo modelo, mas uma pessoa que inspire. A pessoa, normalmente, ela espera sempre o líder, o chefe, ser um modelo para ela, entendeu? E aí que tá, o inspirador é aquele que está vivendo os mesmos dramas e que inspira porque está vencendo, está buscando vencer, tem fórmulas, tem maneiras, por isso ele está ali falando. Ele vai apresentar fórmula, esperança, ele vai mostrar que é possível, mas isso ele está falando porque ele está assim, entendeu? Em tese, ele está assim. Eu entendi, mas eu acho que talvez a gente tenha um certo ideal, assim, mais inatingível mesmo, a gente que projeta uma coisa, assim, a gente espera sempre mais, né, acho que
de Sim. lideranças, assim, tem um certo, digamos assim, acho que é mais uma certa inocência nossa esperar muito, assim, né? Quase que um Sim. superman, uma supermulher, quando tá num cargo de liderança, tu quer que saiba tudo, que faça tudo. Mas, enfim, acho que talvez a expectativa é muito maior nossa. Então, na casa espírita não é diferente, né? A pessoa que vai estar lá é como nós, talvez já tenha alcançado algumas conquistas e vai dar o exemplo dela, o relato de experiência, que é o que tu tá falando, né? Exato. Que pode não ser útil, né, para quem quer mudar e fazer uma reforma íntima. Eu acho que é por aí, né, que tu tá dizendo. Sim, é por isso que ele vai dizer que, não sendo assim, é o capítulo que tu leu até agora, é que vai gerando essas frustrações por ter pessoas que não percebendo, o trabalhador da casa espírita, ele não percebendo isso, ele se torna tudo ali que ele diz. Prepotente, dono da verdade, sabe chão, sabe tudo, né? Última palavra. Tem várias coisas assim que a gente poderia, né? Claro que as pessoas conhecem. Tá, ok, eu não sou sabichão, mas só um pouquinho, você já conhece. Não é à toa que está anos ali. Mas aí é que está o ponto. O conhecimento não foi feito para esmagar as pessoas. O conhecimento foi feito para libertar. Se tu não te deu conta disso, então tu não conhece, não. Tu tem uma informação, mas tu não conhece, não. Né? Então, o conhecimento ele deve ser para esperançar. Ele tem que trazer esperança. Se ele está esmagando, é o conflito da pessoa. É o conflito dela. Né? Mas, enfim. Mais alguém quer falar alguma questão? Aproveitar aqui que a Rita Seu Roberto, abriu o caminho. Oi? está fechado seu microfone. Fabiano, quando eu iniciei a minha caminhada na doutrina espírita, isso não faz muito tempo, né? São 5 anos e pouco, eu tinha uma expectativa no que diz respeito a exatamente isso aí que nós estamos conversando, né? Não que eu estivesse entrando no céu, porque toda a junção de seres humanos, a gente sabe que, independente do setor de atividade, seja ele comercial, industrial, em casas espirituais, nós vamos encontrar pessoas com problemas. Então, eu acho que o primeiro aspecto muito importante é a vigilância. Nós estarmos vigilantes quanto a isso. Né? Quanto à expectativa que nós criamos diante de um facilitador ou diante de um expositor, nós focarmos estritamente naquilo que ele vai transmitir. Eu tenho por hábito, né, ouvir, e depois, na medida que me é possível, eu pego o Livro dos Espíritos, ou quando é uma exposição, né, normalmente ela é feita em cima do Evangelho, eu vou lá no Evangelho buscar e formar a minha opinião para me fazer uma comparação. Né? Eu acho que esse curto período e as excelentes informações que eu tenho tido até com o Fabiano, né, da gente ter muito cuidado nesse sentido, né? Porque, com certeza, nós vamos nos deparar com irmãos nossos que são prepotentes, né? São extremamente orgulhosos, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E essas reações que eu vi, que elas, por incrível que pareça, elas são bastante comuns, e nós vamos ver mais adiante, eu acho que foi a Nadir que falou, né, que ela não leu esse pós-prefácio. Ele é muito claro nesse sentido, né, o que muitos irmãos nossos estão fazendo. Eu citar um exemplo
rápido aqui, bem simples. A questão da nossa ritualística, né? Hoje, se chega numa casa, tu olha assim, tem 30, 40 pessoas lá no auditório, lá no salão, e aí se dá um passe espiritual. Eu sinceramente, eu acho que o médium, ele está ali exatamente para isso, né? Para ele dar o passe, vamos dizer, até por grupos pequenos, né? Como a nossa casa lá é muito pequena, mas tem um detalhe, é uma pecinha pequenininha, sentam 3 pessoas de cada vez, mas normalmente tem três médiuns, 3 passistas lá, né? A gente mantém essa tradição, né? Desse passe. E tem casas que modificam. E essas modificações, eu acredito que são feitas justamente para esses irmãos, que meio que se adonam da coisa e terminam fazendo modificações. Eu penso que, nesse aspecto, nós devemos ser conservadores. Porque se nós fizermos uma projeção para o futuro, teve um caso aí que o Fabiano me falou que não queriam mais fazer, Fabiano. Queriam terminar. Não era com passe, né? Fala, Fabiano. Não, já foi discutido aqui no Rio Grande do Sul a respeito do fim do passe, né, da Casa Espírita. Depois é que chegou nessa questão do passe espiritual. Bom, isso é um equívoco, porque o Kardec fala no passe misto, magnético e espiritual, os dois juntos são misto, ele chama de misto, quando há o magnetismo do médium, juntamente com o passe espiritual do espírito. Então, como nós, diz Kardec, não somos magnetizadores, obviamente, magnetizadores, nós somos trabalhadores espíritas, portanto, nós trabalhamos com passe misto. Então, para trabalhar com passe misto, tem que haver um médium e espírito. Então, a gente, o que a gente vê assim? Falta de estudo, a gente precisa estudar. A gente precisa ler melhor a informação, né? Tanto foi que eu havia relatado essa questão do passe misto, e aí, na época, a pessoa riu, esse passe misto, eu nunca ouvi falar, por isso assim, então, lamento dizer, você nunca leu o Livro dos Médiuns. Então, a pior coisa que nós temos, isso é uma das coisas piores que alguém possa ter, no sentido literário, é falar de um autor quando, na verdade, a gente desconhece. Quando a gente desconhece um autor, a gente não pode falar dele, nem discutir qualquer coisa dele. Porque seja ele qual for o autor, o tipo de literatura, porque livro, é alguém que se debruçou e escreveu algo, o mínimo que nós temos que ter é honestidade para com esse autor. Então, a gente precisa falar sempre daquilo que a gente leu realmente. Então, o que acontece? Nós, quando viemos a uma casa espírita, a gente precisou de um passe, de um atendimento fraterno, de um acolhimento. Agora que as pessoas já não precisam mais, daí tu decide tirar, quer dizer, e quem vem lá atrás? Ah, mas não precisa. Bom, quem disse que nós somos o pêndulo ou o metro para decidir o que o outro precisa? Se o passe é misto, quem decide é o plano espiritual. Nós somos apenas aplicadores. Então, como eu posso dizer assim, não, você está em condições hoje de trabalhar, ou você não está? Quem decide é a própria pessoa. Nós devemos perguntar para a pessoa como você está para o trabalho. Ah, mas e se ela não estiver bem? Bom, parabéns, você está numa casa espírita onde todos somos doentes. Veja o sinal de cobrar pureza das pessoas, né? Veja o equívoco que a gente vai buscando. A gente vai sempre dando aquela sinalização de que tem que ser puro, tem que ser, não pode errar.
Então, quando uma pessoa ela diz assim, não, hoje eu não passei um dia bem, mas estou aqui disposta ao trabalho, a gente tem que ouvir dela se ela está em condições ou não de trabalhar. Não somos nós que podemos fazer isso. E depois tem uma outra informação, né? A gente não tem o discurso de que é no trabalho que nós nos reestruturamos? Sim, com certeza. Então, se é no certeza. trabalho que nós reestruturamos, onde é que está o erro da informação? Eu estou exigindo alguém que não tenha problemas? Então, não tem mais casa espírita. Né? Não vai ter mais casa espírita. Então, a gente tem que ter um cuidado quando as informações vêm por onde vier, né? A gente está lidando, gente, no momento de transição planetária. Nós vamos ver ridículos e aberrações de todas as pontas. E nós precisamos ter posição. Porque agora é o momento de Barrabás ou Jesus. Então, o que esse Barrabás de Jesus simboliza? Tudo aquilo eu vou ter que dizer, quero Jesus. E quando eu digo quero Jesus, é nesse sentido. Não, só para quem tem um equívoco aqui. Aqui está um equívoco. Como é que tu vai dizer isso, vai fazer isso, se aqui está um equívoco? Não corresponde ao conhecimento espírita, à doutrina espírita. Isso é aceitar Jesus em detrimento de Barrabás. Vocês entendem? Nós chegamos... Jesus disse para João, tá? Chegarás um dia que deverá dar o testemunho daquilo que fala. Nós vamos ter que testemunhar. Todo aquele que defende a verdade dará o testemunho dela. Então, a gente precisa dar esse testemunho. Ah, mas daí eu vou ficar mal visto, mal quisto, não sei o quê. Na semana em que Jesus foi pregado, ele foi ridicularizado. O último ato que poderiam ter feito com Jesus, que fizeram com Jesus, eles puderam e fizeram. Todos os atos ridículos que vocês imaginem. E o que sobra para nós? Queremos algum privilégio? Quando nem o Cristo teve? No último derradeiro momento da cruz, quando ele pediu água, deram uma esponja na ponta da lança, banhada em vinagre, e passaram na boca dele. Sabe por que isso? Vocês sabem o que era uma esponja banhada em vinagre na ponta? Vocês me desculpem, eu vou dizer para vocês aqui, me desculpem, é sério, é forte o que eu vou dizer para vocês, mas é necessário que a gente saiba, para vocês verem o ridículo que as pessoas colocam as outras. Por isso, nós vamos pagar sempre um preço. Se Jesus pagou, nós pagaremos também. Nós devemos pagar. Não importa, o prêmio é depois. Porque só qual é o prêmio? É a libertação de ter defendido a verdade. É melhor ser salvo a si próprio do que se perder na hipocrisia dos outros. Então, assim... Fabiano, está no Livro dos Espíritos, no capítulo 24, Coragem da Fé, item 13. É bem isso que está falando. Vou botar exatamente. Ali. E aí, a esponja banhada em vinagre era usada para limpar o ânus depois que fazia o uso do banheiro. Porque era assim, se passava, lavava a esponja, limpava-se e depois botava no vinagre, que era para deixar ela limpa, né? Desinfectada. E aí eles, para ridicular Jesus, pegaram a mesma esponja que eles passavam, botaram na ponta da lança e passaram na boca de Jesus. Então, a gente quer ser aceito por quem? Por hipócritas? A gente quer ser aceito por quem? Eu quero ser aceito por aquele... Ele está fazendo ridículo, eu vou ser aceito por ele, porque, na verdade, ele é o presidente disso, o presidente daquilo, o vice-presidente daquilo outro. Alguém que é pior, talvez, do que eu. Então, eu estou me perdendo em mim mesmo, porque eu estou apenas concordando para ser bem quisto e bem aceito. Ninguém está dizendo que a gente tem que ter atritos com ninguém. A gente usa do diálogo, usa da boa... do bom senso, mas nós, primeiramente, devemos defender Jesus e o Evangelho e defender a nossa doutrina. Não, está errado. Não aceito isso.
não vamos aceitar essa proposta aqui, não. Então, é exatamente isso que a gente tem que fazer. Porque, às vezes, nós estamos lidando com pessoas equivocadas, pessoas, e obsediadas. Mas, Fabiano, enfim, só para me concluir, Fabiano, o que se vê muito é falta de humildade. né? Falta de humildade. Então, isso é outra coisa que a gente tem que ter, por isso que muito cuidado, né, com aquilo que a gente vai falar. Há pouco tu falou aí, né? Às vezes tu vai criticar um autor, e aí o cara pergunta assim, tu leu? Diz, não, eu não li, mas como é que tu sabe? Ah, eu ouvi falar. Quer dizer, ele está falando de uma coisa, colocando uma proposta sobre a mesa de uma coisa que ele não tem o mínimo conhecimento. O mínimo Sim. conhecimento. Então, é falta de humildade absoluta. Exatamente. Eu confesso para vocês, assim, que eu não sou bem quisto, tá? No meio do nosso movimento espírita. Vocês não pensem que eu sou flor, assim, porque eu não sou, né? Porque eu tenho minha posição. Então, outro Mas dia tu eu é chato mesmo. e também tem mais esse agravo. Então, outro dia alguém me questionou, dizendo que Emmanuel, Chico Xavier deturpavam o espiritismo. Eu disse, tudo bem. E aonde é que está escrito, né? Onde é que está escrito isso, assim, pode informar? Não. Tu leu, assim, o Emmanuel? Não. Tá, tu leu, assim, pelo menos um livro dele, Paulo Estevam, por exemplo. Leu Paulo Estevam, que é a obra primorosa do Chico. Não Tô li, me nem quero ler. beliscando mesmo. Então, meu amigo, o nosso assunto está encerrado. Porque, no mínimo, é ser mau caráter com o autor, porque está querendo falar dele sem conhecê-lo. Veja, a pessoa ela se perdeu tanto nela mesma que ela quer falar de algo que desconhece. Entende? Então, hoje se vê, por exemplo, até nas universidades, assim, né? Outro dia o professor perguntando, então Kant falou, aí o pessoal diz assim, eu não concordo. Sim, mas tu leste a crítica da razão pura de Kant? Tu conseguiu entender? O que é que tu não concorda? Não, eu não li, mas eu não concordo. Então, que tipo de sociedade, que tipo de doutrina, como é que nós queremos, por exemplo, convencer alguém que nos escuta, se nem nós somos pelo menos honestos com aquilo que lemos, né? Então, quando na verdade Roberto traz aí, né, a humildade, a gente poderia dizer assim, não, eu não sei, sabe me falar tal, não, eu não sei, eu não estudei isso, não conheço. Então, isso não é ser menos. Isso aí te coloca como agente de aprendizado junto, que está ali conhecendo, né? Então, esse é o convite aqui, ó, para que a mensagem aqui do Espírito que ele está trazendo para nós, enquanto trabalhadores de uma casa espírita, entendermos, sim, que a gente já conhece, que a gente tem muita coisa a oferecer, muita coisa que a gente está melhorando, isso é produtivo para os outros, né? E isso é muito bom, assim, porque isso demonstra o quanto, quando a gente repassa, como é bom, porque daí nos faz bem também. Só que ele está nos chamando a atenção para que a gente se mantenha assim e não achando que somos a parte e os outros é que tem que mudar, né? Mas assim, ali, quem gostaria de ler mais um pedaço para nós ver essa fala dele? Pode ser, Eu posso Roberto? ler, Fabiano. Tá. Normalmente, é nessa parte, né, Rita? Isso mesmo, Normalmente, normalmente, essa parte que parou. Normalmente compadeço-me desses companheiros que permanecem equivocados, divulgando as notícias do mundo espiritual e que parecem não acreditar, já que se comportam de maneira inadequada em torno da imortalidade da alma e da justiça das reencarnações. É como se ignorassem que irão despertar com o patrimônio acumulado e as conquistas realizadas, não se podendo furtar a presença da consciência que então desperta,
apresentará os fatos de maneira vigorosa, exigindo reparação. Nesse momento impossível, abrindo espaço para a consciência de culpa, suplicando o retorno à Terra imediatamente, o que já não será tão fácil de conseguir. Invariavelmente oro por esses amigos e confrades, tentando, não poucas vezes, despertá-los para a realidade que o Espiritismo lhes apresenta e que, convidando-os à renovação íntima, à humildade, à caridade, à misericórdia em relação a seu próximo. A desencarnação desses irmãos é sempre dolorosa, porque, em muitas ocasiões, dão-se conta da ocorrência e gostariam de mudar, não havendo mais tempo para consegui-lo. Que lhe parece? Convidado diretamente ao assunto, não tergiversei em anuir ao pensamento do querido amigo, dizendo-lhe: não há muito, publicamos um livro abordando um tema equivalente, em torno da desencarnação de alguns espíritas que não estavam preparados para o retorno. É de pasmar isso aí, né? Mas acontece. O conhecimento do espiritismo aumenta a responsabilidade do indivíduo, porque lhe dá instrumentos hábeis para a transformação íntima para melhor, demonstrando-lhe a continuidade da vida após a morte física e os resultados que advém de conduta mantida antes da desencarnação. Dessa maneira, a doutrina tem por meta libertar o ser humano da ignorância e do mal, abrindo espaços para a instalação do bem e do conhecimento que facilita, ao tempo que impulsiona a ação dignificadora, através da qual é possível a paz com a própria consciência. Não basta saber, torna-se imprescindível aplicar de maneira útil o conhecimento que possa auxiliar o próprio como o progresso da sociedade. Reflexionei um pouco, arrematando ideias, e continuei. Também penso que a maioria de nós, os espíritas, encarnados ou desencarnados, transmitimos tanto pela Igreja de Roma como por aquelas que se originaram na Reforma Luterana, nas quais deveríamos dignificar a mensagem de Jesus, havendo agido de maneira totalmente contrária. Utilizamo-nos da expansão da fé católica, assim como da protestante, para impor as nossas paixões pessoais e perseguir aqueles que tinham o direito e a liberdade de pensar diferente, acusando-os de hereges ou de adversários da fé, apenas para conseguirmos mais poder que o túmulo consumiu. Não pequeno número de espíritos, pelo contrário, ali encontraram a oportunidade de crescimento e de iluminação, deixando marcas sublimes na história, vivendo incomparáveis lições de beleza, renúncia e amor, com que conquistaram a humanidade. Aqueles que tombaram nos delitos foram vítimas de si mesmos, das suas arbitrárias posturas e falácias que nos envolveram ao despotismo e à loucura, que projetaram para o seu futuro espiritual efeitos dolorosos que hoje carpimos e sofremos, embora desejando realmente servir e acertar. Acredito também que os companheiros mais empedernidos, exigentes ainda enganados quanto à função do espiritismo, que tem por meta prioritária iluminar aquele que lhe adere às proposituras, antes de cuidar de salvar os outros. São fracassados religiosos que se destacaram na cúria ou na paróquia, no templo de fé que dirigiram e retornaram com a ilusão de que ainda se encontram dominando essas jurisdições. Somente o tempo, esse trabalhador infatigável, para fazê-los despertar sobre os camartelos do sofrimento purificador que a todos nós alcança. Merecendo-nos, todos eles,
o melhor carinho e respeito, apenas lamentamos o fato de não estarem beneficiando realmente a doutrina espírita, que é o sol da nova era. Bem-aventurado, portanto, todo aquele que, tomando a charrua, não olha para trás, conforme o ensinamento do Mestre. Envolvamo-los, a todos, em paz e confiança em Deus, aguardando o momento de despertar de cada um, qual ocorreu com nós mesmos, agora conscientes das responsabilidades que abraçamos em lúcido aproveitamento do tempo que urge. No silêncio que se fez natural, comecei a repassar mentalmente a recente experiência terrena, quando, militando no movimento espírita, pude vivenciar as observações apresentadas pelo caro Dilermano. Aqueles eram dias heróicos, que denomino os dias das catacumbas, quando a adoção da doutrina constituía um verdadeiro desafio às denominadas regras da sociedade, devendo-se pagar um alto preço de renúncia, de silêncio e de abnegação. Mesmo naqueles já distantes dias, em número reduzido que éramos, em vez de uma legítima união, graçava entre nós o escalabro destruidor e perigoso, as suspeitas e acusações infundadas, exigindo serenidade e amor em relação aos irmãos invigilantes. É o ônus que o ser humano paga pela honra de abraçar ideias de enobrecimento e de dignificação espiritual. Hoje, mudaram, sim, os tempos, sob o aspecto já não se sofrendo pública discriminação nem perseguição ostensiva, quando se abraça o espiritismo. No entanto, prossegue os mesmos desafios e torna-se indispensável a contribuição do testemunho, da fidelidade por parte daqueles que, tocados pelo Espírito do Cristo e fascinados pela mensagem espírita, adotam a fé racional e pura que os comove e arrebata. Ainda durante muito tempo serão necessários os exemplos de coragem e de abnegação em todos os segmentos sociais e áreas do pensamento por parte dos heróis e dos idealistas, para que as mensagens nobres se implantem nos corações humanos e transformem a sociedade, que necessita de diretrizes e de segurança para alcançar o objetivo da harmonia e do equilíbrio, da justiça e da paz. As horas haviam se passado com celeridade e quase não me dera conta, em face do mergulho nas reflexões íntimas. Fui despertado para a realidade quando o irmão Anacleto esclareceu que ali estavam alguns dos membros do projeto a que nos afeiçoáramos nos últimos dias, tornando-se necessária a adoção de medidas finais para o cometimento. Madre Clara de Jesus trouxeram o médium Ricardo, mediante o parcial desprendimento do corpo físico. Dona Martina se apresentava com o filho, exteriorizando grande alegria, enquanto o jovem Padre Mauro expressava a confiança em Deus, com o semblante asserenado após as tempestades que sofrera. Também se encontravam o amigo Felipe e a nossa caravana. Pairavam no ar as doces harmonias e expectativas de paz. O irmão Anacleto tomou a palavra e, sinceramente emocionado, agradeceu a veneranda mentora da instituição, que nos servia de ninho de repouso e de oficina de trabalho. Suas palavras eram ungidas de vibrações de reconhecimento, que nos tocavam profundamente o coração. A nobre entidade sorriu, generosa, e disse-lhe: esta é a casa de Jesus na terra, à semelhança de muitas outras, que está aberta
para o bem e a caridade, sem fronteiras, sem discriminação de crenças ou de ideias, desde que todas voltadas para a verdade e para o progresso da sociedade. Honrados pela oportunidade do serviço, somos nós aqueles que agradecemos, reconhecidos ao Mestre infatigável, que nos tem guiado, e ao Pai excelso que nos ama. Constituir-nos-á sempre uma bênção poder receber os trabalhadores da última hora na tarefa do amor incondicional. Tenham aqui a continuação do seu lar, sempre aberto para todos os corações. Dona Martina e Mauro acercaram-se, beijaram a mão do benfeitor e a doce genitora disse: sei que muitas lutas aguardam pelo meu filho bem-amado, no processo de restabelecimento interior e de renovação espiritual. No entanto, confiado no Senhor da vida e na bondade dos guias espirituais, ele há de alcançar a paz de que necessita para ser feliz. Deus o abençoe, nobre mentor. O irmão Anacleto sorriu e passou-lhe a mão sobre a cabeça, por sua vez, beijando também a sua destra. Mauro, sensibilizado até as lágrimas, não pôde traduzir as emoções. Foi o guia espiritual quem lhe disse: avance em paz, meu filho. Os caminhos da libertação multiplicam-se por toda parte. Jesus, porém, é o caminho de segurança. Trilhe por ele, certo da vitória final. Não se deixe atormentar pelo que cometeu errado. Antes, se inspire na alegria do bem que pode fazer em favor de si mesmo e daqueles a quem, por acaso, haja prejudicado. O sol aparece após as sombras, sempre novo e iridescente. A caridade será o seu celeiro de bênçãos que você poderá multiplicar ao infinito. Não tenha medo, entregue-se com ardor ao dever. A altitude de uma alma é medida pela atitude perante a vida. Ascenda no rumo da grande luz e alcançará a altitude máxima utilizando das atitudes saudáveis e nobres. Sem mais delongas, o mensageiro explicou: aqui chegamos, há poucos dias, com um grave compromisso em pauta, que a misericórdia de Deus nos permitiu concluir com os melhores propósitos para o futuro. Todos aqueles que se encontravam envolvidos no programa de ação receberam um atendimento adequado e têm diante de si os descortinos do futuro, que lhes cabe conquistar. Nunca lhes faltará o socorro no momento próprio, nem as forças para o prosseguimento das realizações em marcha. O Senhor nunca nos abandona e, na mesma forma como nos tem assistido até hoje, oferece-nos o seu auxílio para amanhã. Fitando o horizonte iluminado, avancemos todos da treva na direção do fulcro luminoso. Impedimentos, problemas e dificuldades fazem parte do processo de crescimento espiritual de todos nós, nunca devendo provocar-nos receio ou desvario. São eles que nos ajudam no desenvolvimento dos preciosos recursos que nos jazem adormecidos, esperando os estímulos próprios para se apresentarem. Portanto, agradeçamos-lhes a presença em nosso caminho e não nos detenhamos quando venham a surgir, mesmo que de forma ameaçadora. Quem receia a luta e se detém a pensar demoradamente nela, já perdeu excelente oportunidade de avanço. Nem a intemperança, a precipitação, muito menos o excesso de cuidados para o combate ou para o acúmulo de reflexões para a luta.
Oportunidade é bênção que deve ser aproveitada com sabedoria. Aproxima-se o momento de retornar aos afazeres habituais em outra esfera de ação, porém sob o comando do Mestre Jesus. Agradecemos a todos que cooperaram conosco, oferecendo-nos apoio e bondade, serviço e companheirismo, demonstrando emoção acentuada, na qual transpareciam a felicidade e o anseio por mais servir, o mentor orou. Tá bom até aí, amigo. Antes de nós entrarmos aí na prece, ele fez um balancete, né, aqui, para todos nós. Eu gostei muito aqui, ó, que tu leu, daí eu ia falar, mas daí deixei tu avançar, quando diz assim, a altitude de uma alma é medida pela sua atitude perante a vida. Olha só, viu, Rita? Os espíritos que estão encarnados, eles são medidos, né? Essa alma ela é medida pela forma rica como ele encara a própria vida, perante a vida. E aí depois tem uma outra informação aqui, depois se alguém quiser ir já também falando, né? Ele fala que a gente não tenha medo. Não tenha medo. Ora, se eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, como é que eu fico dando muita razão de que não vai ter mais jeito, não, o mundo está perdido. Não é esse o nosso papel. Né? O nosso papel é confiar e acreditar sempre, e fazer sempre, mesmo nesses momentos mais derradeiros. O que vocês acham? Fabiano, eu lembro, nesse caso aí, o Todo-Poderoso financeiramente que chegou no céu e queria a primeira casa do quarteirão, né? Que na realidade era a casa do motorista dele. Ele foi bem lá pro fundão, num casebre escorado para não cair. Então, é aquelas que disseram para ele, né? Disse, não, aqui a gente constrói as casas com o material que vocês mandam lá de baixo. Estavam ali na realidade medindo a altura da alma dele, né? E isso me faz lembrar muito Paulo de Tarso. A virada, a guinada que dá a vida dele, as reflexões que ele faz, né? Em relação à vida anterior, né? Que ele era um perseguidor dos cristãos, né? E abriu mão de tudo para trabalhar pelo Mestre Jesus, né? Então, não ter medo, concordo em gênero e número com isso, né? Essa história que a humanidade não tem mais salvação, tem salvação, sim. Nós encontramos aí, eu acho que cada um de nós encontra aí pessoas maravilhosas, super bem intencionadas. Então, é isso que principalmente nós espíritas, com o conhecimento que nos é trazido, nós devemos acreditar piamente. Tem solução e com certeza, tem uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente. O mal jamais sobrepujará a força do poder divino de Deus, jamais. E com essa turma aí, não tem negociação mesmo. Jesus, Jesus e Jesus. Fabiano, eu sempre falo, né? Às vezes nós estamos lá, porque nós temos um grupo de estudo, né? E eu sempre digo assim, eu adoro escutar o Fabiano, porque o Fabiano nunca me deixa para baixo. Quando eu digo que eu sou errada, que eu cometi erros, ele diz, não, isso aí todo mundo comete, todo mundo tem medo de certas ações, assim, né?
Então, isso, assim, é maravilhoso mesmo. Eu sempre, desde as palestras, não. Saiu o som. Fechaste teu som, Rosa. Aí a Rosa fechou o som e os outros estavam querendo avisar a Rosa que o som estava fechado, mas os outros também estavam com o microfone fechado. E daí, é assim, né? Eu vi as palestras e o Fabiano nos dava esse conforto. Então, isso é um abraço, viu, amigo? Porque tu sempre me confortou muito. Eu sempre me achei assim muito ruinzinha, que eu não tinha essa. Eu digo, meu Deus, eu estou perdida. Eu não tenho essa qualificação para trabalhar. E muitas vezes eu falei isso para ti, tu abaixava a cabeça e dizia, Rosa, não é assim. Então, assim, é maravilhoso. Hoje, eu lendo essa página, já li tudo, né, Fabiano, que não aguentei esperar até a noite. Li, chorei muito em cima disso aqui, dessa parte, porque daí eu me senti tão reconfortada. Porque a gente olha o livro numa síntese e acha assim, esse livro é só de sofrimento. Mas aí, no final, vem todo esse reconhecimento da espiritualidade e esse amparo que esses irmãos dão a nós, né? Então, a gente se sente aquele, meu Deus, eu errei, mas eu já estou conseguindo me enxergar, né? O arrependimento, né? Então, é lindo isso, é lindo isso, Fabiano. E coisa boa que a gente trabalha na Casa Espírita. Parte sempre de um princípio assim, Rosa. Tem determinados alimentos que algumas pessoas dizem, não deve de comer, porque nem as baratas comem. A gente parte do princípio que barata não é o melhor degustador para dizer para ti o que é bom, o que não é, né? Elas comem tudo. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando alguém vem nos denegrir, seja ele espírito ou encarnado, já na hora, sim, já demonstrou que não é a melhor pessoa. Por quê? Porque se ele fosse uma pessoa, tivesse boa índole do bem, ele viria para me auxiliar nesse sentido, compreendendo que eu posso melhorar, que isso aí faz parte do meu jogo. Agora, por exemplo, se um espírito obsessor vem me falar alguma coisa, assim, eu acho que ele não é a melhor pessoa para me falar isso. Né? Começa já na condição. Então, a gente sempre tem que partir deste ponto, assim, que talvez foi perguntado assim, a Joana, o Divaldo disse, tinha uma pessoa que chegou na mansão, né? Daí o Divaldo disse, mas uma mulher que só vivia pedindo gás para ele, só gás, gás, gás. Todo mês ela tinha gás, faltava o gás, faltava o gás. Daí ele ficou meio assim com ela, porque achou que ela estava ou vendendo aquele gás, ou alguma coisa, e daí aí ele não decidiu um dia não dar o gás. E a Joana apareceu para ele e chamou ele. Né? Aí ele disse assim, a senhora viu aquela mulher, né? Uma que tem uma ferida assim no braço. Aí a Joana disse assim para ele, bom, ela é a dona da ferida, ela deve saber, eu não sei. Primeiro ponto, né? Eu não estou aqui para observar a ferida dela. O dono da ferida já sabe dele. Então a gente não precisa apontar. Olha que interessante. O dono da ferida já sabe dela. Nós não estamos aqui para apontar que é ferida, nós estamos aqui para tentar, de repente, sanar um pouquinho aquela ferida. Porque, às vezes, e aí depois ele foi descobrir que não, que ela realmente fazia muito alimento, ela tinha muito filho e o gás terminava. E aí a Joana disse assim, vai lá e compra o gás dela. Mas minha irmã, vai lá e compra o gás dela. E pronto. Aí, daí ele mudou de ideia e começou a comprar, mas eu achei interessante porque ele sinalizou aquela que tem uma ferida no braço, aí ela disse assim, pois ela já sabe dela, não precisa tu falar. Se o dono da ferida já sabe dele, a gente não precisa apontar isso, porque o que o dono da ferida está querendo dizer, ou a ferida está exposta, que o que vale nessa hora é a gente tentar aliviar.
Porque o que acontece, assim, no nosso meio espírita, a gente tem que ter essa postura, gente. Essa postura, sim, tá? Primeiro que nós não reencarnamos com uma condição de ser juiz. A nossa postura aqui era o nosso trabalho, o nosso burilamento, nos ver. Quando a gente nos ver, a gente vai ver que o palco da vida do outro é o mesmo. Só muda o endereço, assim, só muda as relações. Então, a gente vai tentando, quando a gente se vê no outro e se vê que a gente também, que a gente se insere nessa situação de mudança, a gente vai ver que nós, no fundo, somos todos iguais. A gente é todo mundo igual, assim. E o papel nosso é realmente esse, tá? Não é porque assim, ó, há uma sutileza, assim, quando eu digo assim, ó, mas como fulano, tu ainda não conseguiu a pergunta que se poderia dizer assim, por que deverias ter conseguido já, então, imediatamente tu já conseguiu tudo, já te curou da tua ferida, dos teus problemas, então a gente tem que fazer a mesma pergunta para nós, sempre a mesma pergunta, tá, gente? Quando a gente faz uma pergunta para alguém, a gente faz a mesma pergunta para nós. Assim. Senão nós, singelamente, nós estamos no mesmo padrão aquele, que lugar religioso é de pessoas perfeitas. Não é perfeito, é uma pessoa equivocada, errada. E não funciona assim, não dá para funcionar assim. Dentro da minha visão é isso. Né? Claro que cada um tem a sua forma de ver, de agir. Mas dentro dessa visão, sim. As pessoas estão tentando, de certa forma estão tentando, senão elas não teriam ido na casa espírita, senão elas não estariam buscando o centro espírita, né? E não somos eu digo, perfeitos, né, Fabiano? exato. Não somos perfeitos, senão não estaríamos aqui, né, amado? Aprendendo, né? Não, e eu estou falando isso em relação às pessoas do público, né, gente, que estão chegando, que estão se aproximando. A gente tem que ter esse cuidado, assim, né? E também a gente, né, com a gente. A gente também, com certeza. Principalmente. Antes de nós, então, lermos ali a mensagem final, que é uma prece, né, que ele vai fazer para nós, eu gostaria de te convidar alguém, então, que se prontificasse do grupo, uma voz alta, Homero, indica alguém aí. Hein, Fabiano, eu acho que eu vou convidar alguém e já consideramos essa prece final, né? Pode ser. A Rosa? Eu acho que a dona Rosa seria a sorteada, ela não falou quase hoje. A Rosinha? É, amiga Rosa. Vocês, tem alguma pergunta a mais? Ainda tem uns minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Eu estava pensando, Fabiano, agora estavam falando na ferida. A ferida hoje é dela, amanhã pode ser nossa, né? Pois é. Pois é. Essa mesma colocação o Simão Pedro fez para Jesus. Ele chegou uma mulher que estava sendo apedrejada porque na época, tinha sido pega em adultério, aquela coisa que da época de Jesus, né? E aí ela entrou assim, toda cheia de hematomas, e aí quando Pedro ele correu e fez uma prece para Jesus, porque a mulher ela ia ser morta, né? Mas ele estava num dilema. Por que ele estava? Só para finalizar minha fala, tá, gente? É importante, eu acho. Ele estava num dilema porque as pessoas que estavam apedrejando aquela mulher eram as pessoas que ajudavam ele na instituição, financeiramente, com alimento. Então entra uma mulher, e aí aquelas pessoas dizem, bota ela para a rua, Pedro, porque nós temos que apedrejá-la, a lei manda. E o Pedro ficou num dilema. Se eu boto essa mulher para a rua, eu vou desagradar essas pessoas que me ajudam. Mas eu não sou cristão se eu botar ela para a rua. E aí ele fez uma oração e Jesus apareceu para ele. Apareceu assim. E aí Jesus olhou para ele e disse assim, por que tu me chamas, Simão? Olha a entrada, né? Porque ele já tinha que ter tido uma atitude. Por que tu me chamas, Simão? Aí ele disse, Senhor, quando tu entraste pela porta, tu deves ter visto a mulher. Aí Jesus ficou em silêncio. Aí ele, humilde, assim, né? Disse assim, a
a mulher, Senhor, a adúltera, o Senhor a viu? Aí ele disse assim, Jesus olhou para ele e disse assim, não tive tempo para perguntar. Aliás, eu também não te perguntei por que tu me negaste. Vocês entendem que as pessoas não fazem perguntas para elas, né? Elas também não se colocam no sentido de fazer pergunta. Então aí ele diz, eu também não te perguntei por que tu me negaste. Aí ele diz assim, mas acontece, Senhor, que ela é uma adúltera, e se eu ajudar esta mulher, as mulheres que me ajudarão, não me ajudarão mais. Aí Jesus disse para ele assim, e o pai, tu esqueceu dele? Que enche de beleza o lírio do campo, alimenta os pássaros do céu e nunca impôs condição alguma. Olha que interessante, né? As pessoas que nos ajudam impõem condições, a gente tem que ter um cuidado. Aí ele diz, todo aquele que nos impõe a sua condição não nos ama, nos escraviza às suas paixões. Aí ele disse assim, mas então o que eu faço? Porque eu tenho essas pessoas para alimentar. E se eu não tiver essas mulheres que me ajudam, como eu farei isso? Aí ele diz, olhai os lírios do campo, não semeiam e nem ceifam. Quando quiseres, Pedro, sustentar alguém, ergue as tuas mãos e lance-a ao chão. Plante-a da tua mão. Aí é o novo chamado, né? A gente às vezes quer fazer as coisas dependendo dos outros. Aí ele perguntou assim, mas então o que tu queres que eu faça, Senhor? Olha a pergunta que ele fez para Jesus, e Jesus lançou a pergunta de volta para ele. Por isso, assim, lance a pergunta de volta para si, né? O que quer que eu faça, Senhor? E Jesus diz, fazes com ela. Que o tanto eu falo a ti, Pedro, aquilo que tu gostarias, que alguém te fizesse, se fosse tu aquela mulher. E aí ele tomou um choque, porque a pessoa que nós mais amamos somos nós mesmos, então ele não faria aquilo com ele. Então ele foi lá, botou a mulher para dentro e não deu importância para as outras pessoas. Porque devemos confiar também. Então, é nesse sentido, né, que a gente precisa talvez fazer esse convite, que é o próprio Bezerra que narra essa história, de A Casa do Caminho de Simão Pedro. Mas, enfim, encerrei a minha fala. Se alguém quiser falar, eu acho que tinha uma pessoa que tinha levantado a mão. Se eu A não me dona engano, Maria Renê, pode isso. falar, dona Maria? Boa noite, Fabiano. Boa noite, amigos. Desculpe a demora. Eu estava em uma aula, saí e entrei assim logo. Mas é interessante que vocês estavam falando, estava meditando do que aconteceu comigo. E eu gostaria de compartilhar com vocês, porque é uma postura que a gente tem e às vezes se esquece. E aconteceu comigo nesta semana. Honestamente, eu arrependi. E eu quero contar minha experiência, porque a gente é humano e poderia passar com todos nós qualquer momento, né? Era assim, ligou uma senhora para mim e falou assim, me deram no teu dado de telefone para poder conversar com você, eu perdi meu filho faz muito tempo e me falaram que você é espírita. E eu falei assim, sim, eu poderia conversar com a senhora, mas poderia ser em tal hora, porque eu estou trabalhando agora. Ela falou assim, não, tudo bem, não tem problema. Aí eu liguei nesse horário para ela, não atendeu. Mandei uma mensagem e falei assim, eu estou pronta, quando a senhora estiver pronta, por favor, ligue para mim. Aí ela ligou, tipo, 10, quase 11 horas da noite, não dava para atendê-la. Então, aí falei assim, não falei nada. No dia seguinte, bem cedinho, eu liguei para ela, também não atendeu. Aí, quando ela ligou, era cerca meio-dia. Sabe o que aconteceu comigo? Eu falei assim, não acredito, sério, nesse horário? Falei isso, foi o primeiro pensamento que passou pela minha cabeça. Falei assim, meu Deus do céu, que tipo de espírito é você que está falando desse jeito? Aí atendi o telefone e eu não estava bem quando atendi o telefone, sabe? E depois foi passando esse mal-estar. Eu acho que também foi espiritual, mas também foi da minha parte, né? Que aperturou esse mal-estar. E daí a gente foi conversando, falamos tudo bem.
indiquei algumas coisas para ela, aperturei uma visão mais ampla sobre a morte, sobre esse sentimento que ela tinha, porque ela sentia um ressentimento com Deus. Ela dizia e falava de Jesus de uma forma muito magoada, sabe? Então, fui consolando, ampliando a visão, tudo bem, fechamos. Depois disso, eu fiz uma oração de gratidão e falei assim, mesmo eu estando nesse estado de, entre aspas, como preguiça, mal-estar pelo atendimento, eu peço perdão, porque meu estado de ser humano me levou primeiro ao cansaço e não ao trabalho, que eu deveria estar pronta para fazer esse trabalho. E eu fiquei assim, um pouco triste comigo, mas também reconhecer que eu posso falir, mas também que eu posso reconhecer, me acalmou a alma, né, fazendo uma oração. Então, a gente pode falir? Claro que sim, somos humanos, estamos na aprendizagem. Só que se essa nossa aprendizagem, como falava Fabiano, quando Jesus olha para nós e fala assim, eu estou com você e eu não estou perguntando tua ferida, né? Eu não estou perguntando das coisas que você fez, eu estou vendo o que você está fazendo agora. É tão aliviador, é tão motivador também, que eu agradeço a oportunidade e eu me desculpo de novo por entrar de forma retrasada na aula, mas nós entrar nesse grupo foi a melhor coisa que aconteceu. Fabiano, eu te agradeço de coração, sabe? De coração. E obrigada a todos vocês por me acolher. Obrigada. Qual é o símbolo do melhor espírita na visão dos espíritos dentro do Evangelho? É o espírito perfeito. Não está lá. O que está lá é o verdadeiro espírita, é todo aquele que tenta ser melhor hoje do que ontem e amanhã do que hoje. É aquele que faz um esforço contínuo para se melhorar, né? E ser cada vez melhor. E o primeiro passo que a gente dá para reconhecer um processo de mudança é reconhecer o ato falho, as nossas falências morais. Quando a gente faz isso com sinceridade, a gente está pronto para compreender a queda do outro. É muito interessante, porque a gente fica pronto, sabe por quê? Porque daí, quando o outro cai, a primeira coisa que a gente faz é entender isso. Né? Então, ao invés de olhar a ferida e ficar apontando ali. Então, a gente vai fazer... Eu acho assim que o melhor ato, o primeiro ato, né, da mudança, o princípio da mudança é o reconhecimento. O que se faz lá no Naranon? Eu sou alcoólatra. Se eu não reconhecer isso, eu não vou mudar. Eu tenho vício disso. Se eu não reconhecer isso, eu não vou mudar. Bem rápido. Aqui eu tenho na minha mão um controle. Ó, se eu disser isso aqui, se eu não reconhecer isso como um controle, não adianta me dizerem para mim que isso é um controle. Se eu disser para vocês assim, isso é uma borracha, e vocês estão vendo que não é uma borracha, então não tenho que discutir comigo, porque eu estou numa loucura, num devaneio meu próprio. Então, o primeiro princípio de existência de algo é reconhecer a existência desse algo. Então, no campo das virtudes, isso é bem Joana, no campo das virtudes, para que eu reconheça, para que eu comece o princípio da mudança dos meus defeitos, eu tenho que reconhecê-los primeiro. Porque aquilo que eu não acredito ter, não existe. E se não existe, eu não mudo o que não existe. Então, eu não posso mudar algo que não existe. Então, primeiro eu tenho que torná-lo um fato aqui. E aí eu consigo observá-lo para que eu mude. Né? Então, esse é o primeiro princípio. Isso é humildade, isso não é fraqueza. Né? Isso é humildade.
reconhecer que eu fiz algo errado. O que Santo Agostinho orientava para nós, né? Eu me perguntava se eu tinha feito algo errado, se eu não tinha, para que eu não fizesse numa outra oportunidade. O princípio sempre da mudança é o reconhecimento. Mas entrega a palavra para o Homero. Seu Roberto levantou a mão, seu Roberto. Bem rápido. Essa irmã que falou por último agora, ela vai ganhar hoje 10 denários. Nós vamos ganhar 5. Muito obrigado pela tua participação. Foi extremamente prestimosa. Nós tínhamos, acho que se chegou bem atrasada, tu não viu o chorinho da irmã Rosa. Ah, mas eu não tenho competência. Ah, porque Então foi preciosíssima. Chegou tarde, mas com extrema qualidade. Então, de coração, eu estou te agradecendo. Mas tem um detalhe, chega mais cedo. Muito obrigada, viu? Querida, né? Tudo E nós certo, estávamos numa pessoal? transmissão de pensamento aí. Tudo certo, pessoal, tudo tranquilo? Tem Rosa vai ler, ainda 4 minutinhos ou passamos para a dona Rosa? Não, acho que agora a Rosa pode ler, então, para nós. Vamos ouvir a prece, não, dona Rosa? Então tá, deixa eu tirar o óculos. Só um momentinho, Rosa, antes de tu ler, só para falar assim, pessoal, após a Rosa encerrar, o Homero vai desligar a gravação, vocês permaneçam só um pouquinho, e a gente tem um aviso, tá? Tá bom, Rosa. Então tá. Então a prece, né, do irmão, do mentor amigo, ele diz assim: Mestre incomparável, ensinaste-nos que tudo quanto pedíssemos ao Pai, orando, ele nos atenderia. Pedimos e fomos atendidos. Agora, quando encerramos o compromisso que nos confiaste, tudo era expectativas, embora a certeza dos resultados opimos, confiados no teu auxílio, não receamos enfrentar o mal nas trevas, nem nos afligimos ante as ameaças dos maus, que ainda não travaram contato contigo. Investistes em nós, e apesar de sermos servos imperfeitos, procuramos corresponder à confiança. Não obstante, reconhecemos, pudéssemos haver sido melhores servidores, conseguindo desobrigar-nos com o respeito e devotamento do dever que nos foi conferido. Os irmãos equivocados receberam o nosso melhor carinho, sem qualquer reproche, conforme tu fazias. E agora estão sendo encaminhados para novos tentânidos no futuro, corpo físico, ou no prosseguimento da reencarnação que alguns se encontram. Em tudo foi possível realizar o melhor, porque não te afastaste de nós em momento algum, inspirando-nos e orientando-nos em todos os passos. Agora, quando a tarefa que nos coube se encerra, desejamos louvar-te, agradecer-te, suplicando-te que prossigas, amparando-nos nos programas do porvir, porque somente tu possuis o poder, a glória e a vida eterna. Despede-nos, pois, amigo excelso, abençoado. Quando silenciou, todos tinham os olhos orvalhados de lágrimas que não se atreviam a escorrer pela face. Despedimos-nos dos amigos queridos e, após repassarmos os olhos pelo recinto onde coletamos muitas dádivas e aprendemos inovitáveis lições, saímos na direção da porta principal.
acolhetados pela mentora e o seu médium, mais alguns outros amigos, e rumamos para a nossa comunidade espiritual, olhando a terra, que diminuía a distância em que avançávamos. Podia ver a luz do sol no outro hemisfério, dando-lhe uma forma e um curioso aspecto lunar. Ali, no planeta querido, estavam as nossas aspirações futuras. Permaneciam muitos afetos que a morte não diluíra e aguardavam em forma de expectativa para as nossas possibilidades de retorno futuro, para o alto aprimoramento espiritual. Obrigado, amores.